Seja muito bem-vindo ao Tela 1 especial de hoje. Vamos falar um pouco sobre o cenário econômico do Brasil. No Tela 1 de hoje vamos receber o economista e reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins. Olá, Pio, obrigada por atender ao nosso pedido. Disponha, muito obrigado. Bom, a gente queria conversar um pouquinho sobre a situação econômica do Brasil hoje no governo Temer. O mandato do presidente, ele tem como principal objetivo a reestruturação da economia. Nesses 12 dias de mandato, a gente já pôde ver alguma mudança no cenário econômico? Olha, a primeira observação é a respeito dos dois maiores problemas econômicos do Brasil hoje. O primeiro maior problema econômico é definitivamente o crescimento do produto interno bruto. O produto interno bruto é um dos conceitos da produção nacional. O Brasil, em 2013, teve uma produção nacional no ano. No ano de 2014, a produção nacional foi exatamente igual à do ano anterior, mas a população cresceu 1.600.000 habitantes em 2014. Em 2015, ano passado, todo o produto brasileiro foi 3,8% menor do que o de 2014. E, novamente, a população cresceu 1.600.000 habitantes. Neste ano de 2016, prevê-se, isso é recessão econômica, prevê-se que o produto interno bruto cresça 3,5% menos do que o de 2015. Portanto, se pegarmos a estagnação em 2014, a queda de 3,8% em 2015 e uma nova queda do produto de 3,5% em 2016, temos um acumulado de 7,2%. Seria como dizer o seguinte: começaremos 2017 com uma produção anual 7,2% que 2013. Entretanto, a população brasileira nesse período, 1.600.000 vezes 3 anos, 5 milhões, nós teremos aí 4.800.000 habitantes a mais. Quase 5 milhões. Esse é o grande drama, esse é o grande ponto, é o grande problema. Há um segundo grande problema nacional, que é o rombo desastroso que foi descoberto nas contas públicas. O presidente Dilma mandou para o Congresso Nacional uma proposta orçamentária para 2017, prevendo que o Brasil tivesse um chamado déficit primário. O que é déficit primário? Todas as receitas tributárias são arrecadadas, são diminuídos os programas que nós chamamos de transferências diretas, pagamento de aposentadorias, Bolsa Família, salário de desemprego, são os programas sociais que o governo transfere para a sociedade sem ter nenhuma contrapartida de serviço público. Aí tem a receita tributária líquida. Aí o governo tira despesa de pessoal, despesa de custeio da máquina e dos serviços públicos, despesas de investimento e sobra um saldo, chamado saldo primário, antes de pagar os juros da dívida pública. Esse saldo primário deveria ser superávit, para que o governo pudesse pagar pelo menos parte da dívida pública. Pois bem, o presidente Dilma mandou uma proposta orçamentária para o Congresso com uma previsão de déficit primário de 96 bilhões de reais. As pessoas têm dificuldade de entender o tamanho desse número, eu vou falar dele já. Só que na revisão que foi feita nesta semana, primeira semana de governo Temer, o governo está amanhã mandando para o Congresso Nacional uma proposta revendo esse furo e dizendo que ele é de 170 bilhões, 170 bilhões e 500 milhões de reais. Esse é um desastre. Por que é um desastre? Porque toda a produção brasileira de 2016, aos preços correntes, deverá dar 6 trilhões e 100 bilhões de reais. Todo o sistema público, prefeituras, estados e União, todos esses entes públicos arrecadarão no conjunto 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Esse furo de 170, antes do governo pagar os juros da dívida, é desastroso, porque a dívida pública de 2016 terá que crescer. Esse déficit de 170 mais os juros da dívida que não será paga, será rolada. E aí a dívida pública explode. Então esses são os dois grandes pontos. Respondendo sua pergunta agora, sem enrolar mais. O que acontece é o seguinte: o primeiro passo do governo Temer
está numa declaração do ministro Henrique Meirelles, da Fazenda. Ele diz, ponto número 1, não vamos esconder nenhuma informação, nem fazer maquiagem contábil. Ponto número 2, vamos rever todas as contas e revelar o tamanho do problema para a sociedade brasileira. E o fundamental do governo Temer é recuperar a confiança dos investidores para que a economia possa crescer. Você falou um pouquinho do Henrique Meirelles. A gente observou que o Temer ele escolheu uma equipe econômica bastante conhecida e respeitada no meio. Diante desse perfil, o que pode esperar que seja feito a respeito do desemprego, do aumento da inflação e da desvalorização do real? Em relação à economia, há 2 pilares que são fundamentais, o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Até em terceiro lugar, o Ministério do Planejamento, por incrível que pareça. Por quê? Porque o Ministério da Fazenda tem ali todo o condutor da economia, é preciso saber qual é a filosofia dele, o jeito que ele age, mas tem ali a Secretaria do Tesouro Nacional, é dali que nascem os tributos, a Receita Federal só é encarregada de arrecadar, e o Banco Central é quem administra todo o estoque monetário, todo o sistema bancário e todo o sistema de meios de pagamentos do país. Então são os 2 pilares. Henrique Meirelles é experimentado, é banqueiro, foi eleito deputado pelo PSDB e escolhido pelo Lula para ser presidente do Banco Central, ficou no mandato, nos 2 mandatos do presidente Lula, fez um bom trabalho e é reconhecidamente como um sujeito decente. Então é uma boa escolha e é alguém que os agentes econômicos olham e dizem, esse sujeito conhece e tem uma visão moderna de economia. No Banco Central, ele escolheu o Ilan Goldfein. O Ilan é um sujeito muito bem formado, fez doutorado no exterior, na área de economia, já foi diretor do Banco Central, tem experiência e também é conhecidamente um sujeito muito moderno em matéria de pensamento econômico e decente. Até hoje não há nada contra ele no campo da decência, da moral. Nesse sentido, os 2 nomes já criaram uma boa expectativa. Agora, é preciso que eles então apresentem as medidas nas próximas semanas para aí tirarmos uma conclusão mais profunda. Mas, por enquanto, os sinais são bons. Aproveitar o gancho que a gente falou aqui do Ministério de Planejamento. Hoje o cenário político ficou bastante conturbado por causa da associação do ministro Romero Jucá a escândalo de corrupção. Como que isso influencia na reestruturação da economia? O Ministério do Planejamento do Brasil hoje, na verdade, chama Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Brasil não tem lá na União Federal um Ministério da Administração que cuide de patrimônio, parte administrativa e recursos humanos. Quem cuida é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Mas, na verdade, no campo da economia, o trabalho que tem o Ministério do Planejamento é de formular a proposta orçamentária e acompanhar o orçamento. Mas quem acaba ditando as regras é a Fazenda. Então eu diria o seguinte, para a economia, não é uma grande tragédia nesse sentido. As declarações do senador, agora ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, em função de uma gravação em que ele conversava com Sérgio Machado, falando que era preciso delimitar a Lava Jato, isso num primeiro momento não tem grandes efeitos na economia. O efeito, na verdade, que tem, é porque com as declarações, ele pode criar problemas de estabilidade política, de imagem política para o governo Temer. Aí interfere na governabilidade e num problema de confiança dos agentes econômicos na estabilidade política do governo. É por aí que o problema é maior, não é o problema ligado ao orçamento em si. Além do desemprego, outra preocupação que os brasileiros têm hoje é com a alta do dólar. O que é possível fazer para que o dólar volte a ter um valor acessível? Vamos lá. Eu disse que o grande problema da economia é o produto. Emprego é resultado de produção. São as empresas agrícolas, industriais, comerciais, de serviços, que em produzindo dão emprego. Então o produto precisa crescer. Você pega uma fábrica que poderia trabalhar 24 horas em 3 turnos de 8 horas, mas está trabalhando um turno só, ou 2 turnos. Ela tem ociosidade. Se a produção nacional voltar a crescer, é claro, a fábrica terá que trabalhar mais, e aí ela vai empregar. Então, na verdade, emprego deriva de tamanho de produção. Quanto mais cresce o produto, maior é o número de empregados. O Brasil terminou 2014 com 5 milhões e 100 mil desempregados. Hoje são 11 milhões. Isso é trágico, mas é um efeito do problema anterior que eu citei.
E não há milagre, o produto tem que voltar a crescer para gerar emprego. Com relação ao dólar. Dólar é como uma mercadoria qualquer, tem um preço. Quando o dólar estava a 1,70, estava quebrando o exportador brasileiro. Um produtor que exportava camisa, por exemplo, acabava ao fazer a exportação e trocar a receita em dólar por um dólar de R$ 1,70, como era há 3 anos, estava tendo prejuízo. Então aquele preço era irreal. Aquele preço era irreal. No dia 1º de julho de 94, o Brasil implantou o Plano Real e era $1, R$1. Foi feita uma paridade em função de toda uma engenharia econômica. De lá para cá, os preços em reais continuaram crescendo, mas em dólar lá no exterior não. Então a desvalorização cambial é necessária. Por incrível que pareça, $1 a R$ 3,50 é um preço que reflete a inflação em reais de julho de 94 até hoje. Uma camisa que custasse, uma blusa que custasse R$100 em julho de 94, hoje custa 350. Então o dólar tem que ser 3,50, porque ele era 1 por 1. Então, na verdade, para quem vai viajar para o exterior, passear, é uma coisa ruim. O ideal é que o dólar fosse 1,50. Mas para o país isso seria trágico, porque os exportadores não conseguiriam exportar. Para a gente terminar, então, a nossa entrevista com um viés mais otimista. Nesse momento de reestruturação econômica, qual é a dica para quem quer empreender e começar novos negócios para sair do vermelho? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, olhando o Brasil, há uma coisa que virá inevitavelmente, aumento de tributos. Porque quando a produção cai, também cai a arrecadação tributária. Essa é uma das razões do déficit. A produção cai, os tributos que a sociedade paga também diminuem. Então, se voltar a crescer a produção, haverá um aumento da arrecadação. Mas enquanto a produção não volta a crescer, não há a menor dúvida, virá aumento de tributos. Aliás, já houve, né? Tivemos aumento dos tributos da energia, tivemos aumento do tributo aqui no Paraná do IPVA, era 2,5% sobre o veículo, o valor do veículo hoje é 3,5%. Tivemos vários aumentos tributários já, mas outros virão. Então, quem vai investir tem que olhar o cenário tributário e entender que ele vai operar em um cenário de tributos elevados. Segundo ponto, quando se está em crise, é um momento bom para observar o que é que falta no mundo e planejar, para que quando voltar o crescimento econômico, quando voltar o aumento do consumo, o empreendedor esteja preparado para responder. Empreendedor é um pouco isso, empreendedorismo você pode aprender na escola as técnicas, mas o empreendedor é uma pessoa que tem entranhado dentro de si o espírito da iniciativa, o espírito de correr risco, o espírito de liderança e a vontade de fazer algo mesmo num cenário adverso. Mas a orientação que eu dou são duas só. Primeiro, olha o cenário, olha a realidade, inclusive a tributação. Segundo, estude. Estude para não fazer negócios que sejam inviáveis. Muito obrigada, professor. O Telão de hoje fica por aqui. Até a próxima.